Ainda estava escuro quando o alarme tocou pela primeira vez. Eram 4 horas da manhã quando Helena esticou o braço fora do cobertor, tateando o celular em cima da cômoda. Apertou o botão, desligou o barulho, ficou alguns segundos olhando para o teto, no breu do quarto. Tinha 32 anos, mas o corpo pesava como se carregasse o dobro da idade. Os ombros ardiam, as mãos doíam de tanto esfregar chão, e os pés já reclamavam antes mesmo de encostarem no piso frio. Ao lado dela, Rodrigo roncava de bruços, o lençol enrolado na cintura, uma mão caída para fora da cama. A televisão ainda ligada, volume no mínimo. Ele tinha virado a noite assistindo qualquer coisa, tentando esquecer as contas alinhadas no aparador da sala. Helena respirou fundo, levantou devagar para não acordá-lo. Acendeu a luz do banheiro, piscando os olhos. A pia era pequena, o espelho, embaçado de manchas antigas. Lavou o rosto com água fria. Sentiu a pele arder. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo rápido, o elástico já frouxo de tanto uso. Olhou para si mesma no espelho, olheiras profundas, expressão cansada, mas um olhar teimoso que ainda não tinha desistido. Mais um dia, murmurou, sozinha. Vestiu a calça jeans surrada, a camiseta simples, pegou a bolsa e saiu em silêncio. Na rua, o ar tinha cheiro de madrugada. Mistura de terra úmida, lixo recolhido pela metade e o primeiro pão assando em alguma padaria do bairro. As luzes dos postes faziam sombras compridas no asfalto. Às 5h20, o ônibus passou lotado, como sempre. Gente se empurrando, mochila batendo em ombro alheio, perfume barato misturado com desodorante vencido. Helena subiu pela porta de trás, segurou firme no ferro frio e ficou espremida entre um rapaz com fone de ouvido e uma senhora com sacola de feira. 40 minutos depois, desceu no centro da cidade. O prédio onde ela trabalhava era um bloco de vidro espelhado, bonito por fora, invisível por dentro para quem o mantinha limpo. Helena entrou pela porta de serviço, pegou o carrinho de limpeza, os produtos, o balde, o rodo. Às 6h em ponto já estava ajoelhada no chão polido de um grande escritório, esfregando manchas que ninguém sabia quem tinha feito. 3 andares, corredores infinitos, banheiros, vidros, mesas, teclados cheios de pó. Ela limpava tudo antes que qualquer funcionário chegasse. Quando o relógio marcava 13h30, os braços pareciam de chumbo, as costas latejavam, e a vontade era ir direto para casa. Mas tinha um detalhe. Antes de voltar, Helena sempre passava na padaria Bom Sabor, na esquina da avenida principal com a rua estreita que levava ao ponto de ônibus. Era uma padaria antiga, com letreiro amarelado e cheiro permanente de pão quente. Atrás do balcão, seu Naldo, dono, caixa e, às vezes, padeiro improvisado, passava as notas amassadas de uma mão para outra, conferindo cada troco como se o mundo estivesse tentando enganá-lo. Naquele dia, como em tantos outros, Helena entrou na padaria às 14h. O cheiro do pão recém-saído do forno preenchia o ambiente. Tinha 3 pessoas na fila. Uma moça com uniforme de loja, um senhor de camisa social e uma adolescente mexendo no celular. Helena entrou, fez as contas de cabeça. 2 pãezinhos, um pouco de mortadela em casa, café ralo. Dava para jantar. Foi então que ouviu uma voz fraca, atrás dela. Seu Naldo, o senhor não teria um pão que esteja sobrando, não? Só um. Ela se virou. Perto da porta, encostado na parede, estava um senhor muito magro. Cabelos brancos desgrenhados, barba por fazer, camisa social antiga, mas lavada com cuidado. A calça estava gasta nos joelhos, o sapato descascado nas pontas. As mãos tremiam levemente, escondidas nos bolsos. Seu Naldo levantou os olhos do caixa, olhou de cima a baixo para o idoso e soltou um meio sorriso torto. Sobrando aqui? Repetiu, com deboche. Aqui nada sobra. Não, meu amigo. Isso aqui é comércio, não é posto de doação. A moça do uniforme fingiu que não ouviu, encarando o celular. O homem de camisa social ajeitou o relógio, como se tivesse ficado interessado no próprio pulso. A adolescente deu uma olhada rápida e voltou para a tela. O senhor baixou a cabeça. Não respondeu nada.
Não pediu de novo. Só ficou ali, parado, com os olhos presos na vitrine dos pães, como se estivesse olhando para alguma coisa em outro planeta. Helena sentiu o peito apertar. Era a vez dela. 2 pães franceses. Por favor, disse, finalmente. Seu Naldo colocou 2 pães dentro do saquinho de papel, jogando sem cuidado. 2 reais. Resmungou. Ela pagou, pegou o saquinho, deu 2 passos em direção à porta e parou. Olhou de novo para o velho. Ele continuava com as mãos enterradas nos bolsos, o olhar baixo, como quem tenta ocupar o menor espaço possível no mundo. Helena abriu o saquinho, tirou um pão, voltou até ele. Toma, disse, estendendo o pão na altura do peito. O senhor levantou o rosto devagar. Os olhos dele, fundos e cansados, encontraram os dela. Não tinha lágrima, não tinha drama, só um espanto silencioso, um quase é sério mesmo. Ele pegou o pão com cuidado, como se fosse de vidro. Obrigado, minha filha, falou, quase num sussurro. Ela acenou com a cabeça, sem saber o que dizer, e saiu. Atrás dela, ouviu seu Naldo resmungar alto o suficiente para todo mundo escutar. Depois não reclama quando vier pedir para você também. O ônibus chegou rápido naquele dia. Em casa, Rodrigo estava assistindo televisão, chinelo jogado, a camisa aberta na barriga. Só isso de pão? Perguntou, vendo o único pão em cima da mesa. Helena colocou o saquinho, tirou a bolsa do ombro. O dinheiro acabou mais rápido hoje, respondeu. Sem encarar. Ele bufou. Sempre acabou. Mas a conta de luz não acaba, o aluguel não acaba, o cartão não acaba. Helena fingiu que não ouviu o resto. Tomou banho, deitou cedo, mas demorou a dormir. Cada vez que fechava os olhos, via de novo o rosto do senhor, as mãos tremendo em volta do pão, como se estivesse segurando o próprio coração. No dia seguinte, o corpo doía ainda mais. Mesmo assim, o roteiro foi o mesmo. Ônibus lotado, escritórios, banheiros, produtos de limpeza, chão gelado, silêncio. Às 14 horas, padaria Bom Sabor. E lá estava ele. Mesma parede, mesma camisa simples, mesmo olhar quieto. Não pediu nada. Só observava a vitrine, com uma esperança tão discreta que parecia vergonha. Seu Naldo olhou de rabo de olho, soltou um suspiro impaciente. O senhor, de novo, disse, se quiser comprar, compra. Se não quiser, não fica parado aí. Não. Vai assustar cliente. O velho baixou ainda mais a cabeça, como se quisesse sumir. Helena sentiu o sangue ferver, mas se conteve. 2 pães. Falou, firme. 2 de novo. Naldo ergueu a sobrancelha. Pensei que o dinheiro tinha acabado. Hoje deu. Respondeu, seco. Pagou. Pegou o saquinho, virou de costas, caminhou na direção do senhor. Sem dizer uma palavra, colocou um dos pães na mão dele. Dessa vez, ele hesitou um segundo. Deus te abençoe, minha filha, disse, erguendo finalmente os olhos. Helena sentiu algo se mexer por dentro. Amém, respondeu, e saiu. No terceiro dia, Naldo perdeu a paciência. Olha, Helena, vou falar logo. Começou, quando ela chegou ao balcão. 2 pães, por favor. Você sabe que esse velho não vai te devolver nada, né? Comentou, sem abaixar a voz. Gente assim aparece, come um pedaço da sua vida e depois some. Fica você aí com a consciência limpa e o bolso mais vazio ainda. Helena apertou a alça da bolsa. Me cobra o que eu estou levando. O que eu faço com o pão depois é problema meu. Naldo deu de ombros, rindo. Depois não diga que eu não avisei. E assim começou uma rotina que mudaria tudo. Todo dia, mesma hora, Helena passava na padaria, comprava 2 pães e entregava um ao velho, que se apresentou como Anselmo. Ele nunca pedia mais do que aquilo, nunca reclamava, nunca chorava. Pegava o pão com respeito, agradecia baixinho, às vezes com um sorriso tímido, e saía. O bairro, porém, começou a notar. Na fila, as conversas surgiam sussurradas, mas altas o suficiente para chegarem até ela. Ela deve estar rica,
dizia uma. Ou é besta mesmo? R$ 2 por dia para dar para velho na rua? Completava a outra. Helena apertava os lábios, fingia que não ouvia. Mas quem mais fazia barulho não era a vizinhança. Era Rodrigo. Numa noite de terça, ele jogou as contas em cima da mesa da cozinha. O barulho ecoou pelo apartamento pequeno. Olha isso aqui, Helena, disse, apontando com o dedo. A fatura do cartão, o aluguel atrasado, o aviso do banco. E o dinheiro? Cadê? Ela estava enxaguando a louça. Parou, com as mãos molhadas, sem se virar. A gente dá um jeito. Dá um jeito? Ele riu, sem humor. Com o quê? Com milagre? Com boa vontade? Com pão doado? Ela fechou a torneira e virou. Enfim, eu compro 2 pães por dia. Um é nosso, um é para ele. É só isso. Rodrigo arregalou os olhos. Só isso. Você sabe quanto dá isso no mês? Dá mais do que a conta de gás que a gente atrasou. Você está alimentando um estranho enquanto a gente está atolado. Ele não é um estranho. Tem nome. Seu Anselmo. Rodrigo deu uma gargalhada amarga. Seu Anselmo vai pagar nosso aluguel? Vai apagar nosso nome do SPC? Vai resolver o aviso de corte da energia? Não é por isso que eu faço, ela respondeu, sentindo a voz embargar. Então é por quê? Helena perguntou, cruzando os braços. Por que você quer parecer boa? Porque quer se sentir melhor que os outros. Ela respirou fundo. Porque eu sei o que é chegar num lugar e ser tratada como se não existisse. E eu não vou fazer isso com ele. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer grito. Rodrigo balançou a cabeça, juntou as contas e guardou em uma pasta. Muito bem, disse, por fim. Você já sabe o que eu penso. A partir de agora, você é responsável pelo que vier. Virou as costas e foi para a sala. Na manhã seguinte, Helena pensou em desistir enquanto lavava o rosto no banheiro. Seria tão simples. Comprar só um pão, voltar para casa, diminuir as brigas. Ninguém precisava saber. Ninguém ia julgá-la. Seria, talvez, mais sensato. Mas, às 14 horas, lá estava ela de novo, na padaria. 2 pães, disse, sem titubear. Seu Anselmo pegou o pão com a mesma delicadeza de sempre, mas, dessa vez, olhou com mais atenção para o rosto dela. A senhora está bem? Perguntou, baixinho. Helena forçou um sorriso. Só cansada. Ele segurou o pão com as 2 mãos, pensou um pouco e falou. Se um dia quiser parar, eu entendo. Não precisa se sentir obrigada. Não. Ela engoliu em seco. Eu não faço por obrigação, seu Anselmo. Eu faço porque quero. Ele assentiu com a cabeça, devagar, como quem aceita um presente que sente que pesa demais. Quando saiu da padaria, Helena ainda se virou, curiosa. Viu então algo que nunca tinha percebido. Do lado de fora, perto de uma árvore, um cachorro magro vasculhava um saco de lixo. Seu Anselmo caminhou até o animal, abriu o pão ao meio e deu metade para ele. O homem, que não tinha quase nada, ainda dividia o pouco que tinha. O gesto entrou fundo no peito de Helena como um soco silencioso. Os dias foram passando, cada vez mais pesados. A conta de luz finalmente chegou com um aviso vermelho enorme na frente. Faltavam poucos dias para o corte. Rodrigo explodiu. Chega, Helena, gritou, mostrando o papel. A gente vai ficar no escuro por quê? Porque você resolveu adotar um velho. Você é boa demais para esse mundo, né? Eu estou tentando fazer o que eu posso, respondeu, tentando manter a calma. Então faz uma coisa que preste. Para de jogar nosso dinheiro fora. Ele respirou fundo, aproximou o rosto do dela. Se você não parar, eu mesmo vou até essa padaria e vou falar com esse velho. Vou dizer que você está se sacrificando por ele. Você não vai fazer isso. O medo veio junto com a raiva. Vou sim. Insistiu. Quero ver se ele continua aceitando esse pão quando descobrir que ele custa a nossa luz. Helena sentiu o estômago virar. Eu não vou parar, falou, mais firme do que esperava. Rodrigo a encarou por alguns segundos, incrédulo.
Depois, jogou o papel em cima da pia e saiu batendo a porta do quarto. Na manhã seguinte, o alarme tocou. O corpo doía mais do que nunca. E, ainda assim, às 14 horas, Helena empurrou a porta da padaria Bom Sabor. Seu Anselmo estava lá, o mesmo canto, a mesma calma. 2 pães. Pediu. Ele recebeu o pão, mas dessa vez viu algo diferente no rosto dela. Um cansaço pesado, um olhar de quem está no limite. Se estiver difícil, não precisa continuar, disse, em voz baixa. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. O Senhor não atrapalha a minha vida, respondeu. O que atrapalha é a falta de vergonha de quem finge que não enxerga os outros. Ele sorriu, triste, mas agradecido. Naquele dia, Helena percebeu outra coisa. Na calçada, do outro lado da rua, havia um carro cinza parado. Vidros escurecidos, motor desligado. O veículo parecia fora de lugar naquele bairro simples, como se estivesse esperando alguma coisa ou alguém. Ela olhou uma vez, ignorou, mas, no dia seguinte, o carro estava no mesmo lugar, e no outro também. Alguma coisa dentro dela começou a desconfiar, até que, de repente, seu Anselmo sumiu. Na segunda-feira, Helena entrou na padaria, já pronta para pegar 2 pães e caminhar até ele. O canto perto da porta estava vazio. Ela olhou ao redor, tentou encontrar o rosto magro entre as mesas, mas nada. Procurando alguém? Perguntou Naldo, com aquele sorriso que ela já conhecia. O senhor, aquele senhor que ficava aqui, o senhor Anselmo. Ele veio hoje? Não o vejo faz uns dias, respondeu, dando de ombros. Deve ter arrumado outro lugar para ficar pedindo. Ou alguém deve ter resolvido o problema. Resolvido como? Helena sentiu o coração disparar. Naldo limpou o balcão com calma, sem olhar para ela. Tem gente por aí que não gosta desse tipo de cena. Velho parado na frente de comércio, pedindo pão. Espanta quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro manda. Simples assim. Helena ficou gelada. O senhor está dizendo que... Não estou dizendo nada, cortou, levantando as mãos. Só estou avisando que, às vezes, as pessoas somem. E ninguém pergunta onde foram parar. A partir daquele dia, a padaria ficou diferente para Helena. O cheiro de pão quente continuava, mas tinha também o cheiro pesado da dúvida, do medo. Mesmo assim, ela continuou passando lá. Comprava 2 pães, levava um para casa, o outro ficava sobrando. Às vezes dava para alguém na rua, às vezes deixava na porta de quem sabia que precisava. Rodrigo começou a reparar. Ainda comprando 2? Perguntou. Numa noite em que a energia quase foi cortada, salvo por um acordo de última hora na companhia. Não, agora é só um, respondeu, sem contar o resto. Era só um para eles. O outro já tinha sido entregue no caminho. 3 semanas se passaram sem sinal de seu Anselmo. Helena sentia falta dele de um jeito estranho. Não sabia onde ele morava, não conhecia a família, não sabia quase nada da sua história. Mas sentia a falta do obrigado cochichado, do jeito que ele segurava o pão como se fosse um tesouro. E, principalmente, sentia a falta do espelho que ele representava para ela. Por quê? De algum jeito, olhar para ele fazia Helena lembrar da própria dignidade. Uma tarde de sábado, ela resolveu passar na padaria em um horário diferente. De manhã, o movimento era outro. Famílias comprando pão para o café. Crianças com chinelo arrastando no chão. Cheiro de bolo recém-assado. Helena comprou só um pão. Quando ia sair, uma senhora idosa entrou. Vestido simples, chinelo gasto, sacola rasgando no fundo. Ela se aproximou do balcão, encolhida. Moço, o senhor não teria um pão amanhecido para vender mais barato? Ou alguma coisa que não deu certo no forno? Naldo fez uma careta. Minha senhora, aqui não tem pão sobrando. Não. O que sai, eu vendo. O que não sai, eu jogo fora. Não posso ficar distribuindo alimento, senão quem paga tudo isso aqui? E fez um gesto amplo, apontando para o salão. A senhora baixou a cabeça, pediu desculpas e virou para sair. Helena sentiu o mesmo aperto no peito que sentirá com seu Anselmo. Abriu a carteira,
Pegou algumas moedas amassadas. Naldo, mais um pão, disse, alto. Ele a olhou, surpreso. Mais um? Pra quem? Pra mim, respondeu, firme. Pagou. Pegou o segundo pão, caminhou até a senhora. Toma, falou, com um sorriso suave. A mulher arregalou os olhos. Pra mim? Pra você. As mãos dela tremiam enquanto pegavam o pão. Que Deus te dê tudo em dobro, minha filha. Helena só acenou e saiu. Atrás dela, ouviu Naldo suspirar, mas desta vez não comentou nada. Os dias se seguiram, até que, numa segunda-feira aparentemente como todas as outras, algo que ninguém esperava aconteceu. Helena tinha acabado de sair da padaria, com um pão dentro da bolsa, quando ouviu um ronco de motor diferente na rua. Um som mais grave, mais longo. Virou a cabeça e viu um carro preto comprido, muito além de qualquer coisa que costumava aparecer naquele bairro, se aproximando devagar. Era uma limusine. As pessoas foram diminuindo o passo, olhando. Alguns moradores saíram nos portões, curiosos. O carro parou exatamente em frente à padaria Bom Sabor. Os vidros escuros refletiam o sol da tarde, impedindo que se visse quem estava lá dentro. O motorista, de terno bem ajustado, desceu, caminhou até a porta traseira e a abriu. Helena sentiu as pernas vacilarem. Quem desceu do carro foi um homem que ela conhecia muito bem, mas ao mesmo tempo parecia outro. Era seu Anselmo. O cabelo continuava branco, mas agora estava penteado. A barba, feita. Ele vestia um terno simples, porém elegante, com uma gravata discreta. O corpo ainda era magro, mas a postura era outra, ereta, firme, como quem tinha recuperado algum peso invisível que não se media em quilos, e sim em dignidade. Ele olhou ao redor, reconhecendo cada detalhe do bairro, como se estivesse voltando uma lembrança antiga. Depois, seus olhos pousaram em Helena, parada na calçada, sem saber se aproximava ou se corria. Seu Anselmo sorriu. Bom te ver, menina, disse, caminhando na direção da padaria. Helena, em estado de choque, entrou atrás dele. Lá dentro, o silêncio caiu como um pano pesado. Naldo, atrás do balcão, ficou branco. As duas clientes que pegavam pão congelaram com as sacolas na mão. Seu Anselmo parou no meio do salão. Com licença, falou, em voz clara, que ninguém nunca tinha ouvido antes. Eu queria falar com alguém aqui. Seus olhos procuraram Helena. Ela estava encostada perto de uma mesa, segurando a bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. É com você, Helena, ele completou. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração bater na garganta. Eu achei que o senhor, começou, sem conseguir terminar, que eu tinha sumido para sempre. Ele sorriu de leve, quase, respirou fundo e continuou. Eu precisei desaparecer um tempo. Não foi escolha minha. Foi um empurrão da vida e de algumas pessoas. As pessoas na padaria se entreolhavam, curiosas. Antes de ficar aqui na porta pedindo um pão, eu tive outra vida, contou. Eu fui sócio de uma empresa grande de distribuição de alimentos. Trabalhei a vida inteira, mas confiei nas pessoas erradas. Quando percebi, tinham me afastado de tudo. Meu nome continuava lá no papel, mas eu não tinha acesso a nada, nem a minha própria conta bancária. Helena ouviu tudo sem piscar. Eu podia ter brigado, continuou ele. Podia ter ido para a justiça, criado escândalo. Mas eu estava cansado demais. Resolvi sair de cena por um tempo. E, pela primeira vez, experimentei o que é depender da boa vontade dos outros. Ele olhou para Naldo por um instante, mas não acusou com palavras. A maioria fingiu que não me via. Alguns riram. Teve quem me expulsasse da porta dos seus negócios, como se eu fosse lixo. Mas, no meio disso tudo, apareceu você. Seu Anselmo virou para Helena. Você nunca me perguntou se eu ia te devolver o favor. Nunca me cobrou nada. Nunca me olhou de cima. Só partia um pão ao meio e colocava metade na minha mão, como quem entrega algo normal, não um favor. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Eu não fiz nada demais, murmurou. Fez. Ele assentiu.
Fez exatamente o que quase ninguém faz. Enxergou alguém que já não tinha nada para oferecer. O motorista da limusine se aproximou com um envelope pardo nas mãos. Nós passamos muitos dias aqui, observando, disse, dirigindo-se a Helena. O senhor Anselmo queria ter certeza de que não era só teatro. Que você não fazia aquilo porque estava sendo vista. Helena pensou no carro cinza parado do outro lado da rua, nos dias em que tinha sentido um olhar, mas não sabia de onde. Eu recuperei meu lugar na empresa. Continuou, com a voz um pouco embargada. Não foi fácil, mas a verdade vem à tona, cedo ou tarde. E, quando isso aconteceu, eu pensei, com quem eu quero dividir o que voltou para mim? Olhou fundo nos olhos dela. Com quem me tratou como gente quando nem eu achava mais que era. O motorista estendeu o envelope. Aqui dentro, disse, tem uma proposta oficial de trabalho na empresa. Salário fixo, carteira assinada, benefícios, horário mais humano e respeito. Helena pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu. Leu rápido as primeiras linhas. Depois releu, acreditando aos poucos no que via. O valor era muito mais do que o que ela ganhava somando todos os lugares onde limpava. Eu não sei se mereço tudo isso, sussurrou. Não é sobre merecer, respondeu seu Anselmo. É sobre reconhecer. A vida já te bateu demais. Está na hora de alguém te estender a mão de volta. Ele deu um passo atrás, respirou fundo, só então olhou para Naldo. E, para que fique claro, eu nunca deixei de ser cliente da sua padaria, disse, sereno. Só troquei de roupa por um tempo. Eu vi como o senhor trata quem não tem dinheiro. Espero que não trate quem tem da mesma forma. Naldo engoliu em seco, incapaz de reagir. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, continuou Anselmo. Só para lembrar que o respeito não deveria depender do saldo da conta bancária. Virou-se novamente para Helena. Você não precisa me responder agora. Pense, converse na sua casa, veja como se sente. Qualquer decisão sua, eu vou respeitar. E, dizendo isso, fez um sinal para o motorista, que se retirou. Antes de sair, porém, seu Anselmo parou na porta e completou. Ah, e se eu puder dar um conselho, continue partindo pão. Mesmo quando ninguém entender, o mundo precisa mais de gente assim do que de gente rica. Depois, entrou na limusine e o carro se afastou, deixando para trás um silêncio pesado, uma padaria cheia de olhares sem saber onde pousar. Naquela noite, Helena chegou em casa mais tarde. Rodrigo estava no sofá, televisão ligada, a mesma postura de sempre. Demorou hoje, comentou, sem olhar. Ela colocou o envelope em cima da mesa, na frente dele. Lê isso. Rodrigo pegou o envelope, curioso. À medida que lia, o rosto ia mudando. Do cansaço automático para a surpresa, da surpresa para a incredulidade, da incredulidade para algo entre orgulho e vergonha. Isso é sério? Perguntou. Não é golpe? Não é, respondeu Helena, cansada, mas estranhamente leve. Eu vi nos olhos dele. É 3 vezes o que você ganha hoje, murmurou, fazendo contas mentais. E você não precisa mais acordar às 4, pegar 3 ônibus por dia. Ela esperou. Ele respirou fundo. Você vai aceitar? Helena pensou por alguns segundos. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento, sobre ter um crachá com o próprio nome, um lugar fixo, um horário claro, sobre não ser invisível. Vou, disse, enfim. Rodrigo passou alguns segundos em silêncio. Depois, levantou, aproximou-se dela e segurou seus ombros com força. Eu errei com você. Confessou, a voz baixa. Errei feio. Te julguei, te pressionei, te fiz se sentir culpada por fazer o que era certo. Você viu o que eu não quis ver. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Helena sentiu as lágrimas, desta vez, escorrerem sem que elas impedisse. Eu só não queria virar as costas para alguém, disse. E ainda bem que não virou. Ele respondeu. Eu tenho muito que aprender com você. Abraçaram-se longamente, pela primeira vez em muito tempo sem o peso invisível das contas e das culpas entre os dois. 3 meses depois, a vida de Helena tinha mudado,
não como num conto de fadas, mas de um jeito concreto. Ela acordava às 6 horas, não mais às 4 horas. Pegava um ônibus menos lotado, descia diante de um prédio moderno de 8 andares, onde o crachá pendurado no peito dizia Helena Costa, equipe de serviços gerais. Tinha uniforme, refeitório, horário definido. No intervalo, sentava com outras mulheres, dividia risadas e histórias, não apenas cansaço. De vez em quando, cruzava com seu Anselmo nos corredores. Ele sempre a cumprimentava com respeito, como se ela fosse diretora da empresa. E, de certo modo, era diretora de uma parte essencial da própria vida. Em casa, Rodrigo tinha arrumado trabalho fixo em um depósito. Lavava a louça sem que ela pedisse, fazia compras, perguntava se ela estava bem. A conta de luz agora era paga antes do vencimento. Sobrou até para trocar o chuveiro que pingava há meses. Mas nem tudo tinha mudado. Uma coisa continuava igual. Nos sábados de manhã, Helena ainda passava na padaria. A primeira vez em que ela entrou depois da cena da limusine, o clima estava estranho. Alguns clientes cochichavam, outros fingiam não notá-la, mas todos perguntavam o que ela faria. Naldo, atrás do balcão, parecia outro, os ombros caídos, o olhar mais baixo. Helena, chamou, sem deboche. Faz tempo que você não aparece. A vida apertou para o outro lado. Respondeu, com um meio sorriso. Ele respirou fundo. Eu queria falar com você daquele dia. E de todos os outros, na verdade. Ela ficou em silêncio, esperando. Eu errei, admitiu. Errei feio. Eu tratei o seu Anselmo como se ele fosse menos que gente. Ri, expulsei, falei besteira. Fiz o mesmo com você, quando você dava o pão. Eu achei que estava protegendo o meu negócio. Na verdade, eu estava protegendo só o meu ego. Helena o encarou. E se ele não fosse dono de empresa nenhuma? E se fosse só um velho com fome mesmo, até o fim? O senhor teria se arrependido do mesmo jeito. Naldo demorou a responder. Ou devia ter me arrependido, disse. Enfim, por que ninguém devia depender de gravata para ser tratado com respeito? Ela assentiu. 2 pães franceses. Por favor. Ele pegou os pães com cuidado, colocou no saco sem jogar, como fazia antes, e entregou. 5 reais, murmurou. Ela pagou, colocou o saco na bolsa e se virou para sair. No meio do caminho, viu um rapaz sentado na calçada, encostado em um poste, rosto abatido, mochila rasgada ao lado, olhar perdido no chão. Helena parou, abriu o saco, tirou um dos pães. Toma, disse, entregando. Ele a olhou, espantado. Para mim? Para você. Mas eu não tenho como pagar. Não estou vendendo nada. Ele sorriu pequeno. Obrigado. Helena começou a se afastar. Antes de virar a esquina, olhou para trás. Viu Naldo na porta da padaria, observando a cena. Ele hesitou alguns segundos. Depois entrou, pegou alguma coisa e saiu em seguida, andando um pouco mais rápido. Passou por Helena sem falar nada. Caminhou até o rapaz e estendeu a mão com outro pão. Para mais tarde, disse, simples. O rapaz arregalou os olhos. Sério? Sério. Naldo voltou para o balcão. Helena viu tudo. E, enquanto caminhava de volta para casa com um único pão, sentiu algo se encaixar por dentro, como se um círculo tivesse se fechado. Naquela noite, Rodrigo perguntou, cadê o outro pão? Deixei por aí, respondeu, com uma serenidade que ele já conhecia. Ele sorriu. Você não vai mudar nunca, né? Espero que não. Ele se aproximou, beijou sua testa. Ainda bem. A vida não virou um conto perfeito. Ainda tinha boleto, ainda tinha cansaço, ainda tinha dias ruins. Mas agora havia também alguma coisa que nem o dinheiro de seu Anselmo poderia comprar. A certeza de que Helena não tinha traído a própria consciência. Porque, no fim das contas, não foi o pão que mudou tudo. Foi a escolha de não ser indiferente. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse na fila daquela padaria, vendo um idoso ser humilhado por pedir um pão, você teria feito o quê? Teria olhado para o lado, como a maioria, ou teria dividido o que tinha?
Se essa história te fez pensar em alguém, em alguma situação que você já viveu, ou te deu vontade de ser um pouco mais como a Helena, mesmo cansado, mesmo cheio de problemas, deixe aqui nos comentários o que você faria e como isso mexeu com você. E, se essa reflexão tocou seu coração, deixe o like e compartilha com alguém que precisa lembrar que um gesto pequeno pode mudar destinos inteiros. Por quê? Às vezes, o mundo começa a mudar exatamente assim, quando alguém decide não fingir que não viu,